Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Mosaicos e Miscelâneas. Hoje daremos continuidade à leitura do livro Dom Casmurro. Meu nome é Daniela Farias e é um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês curtam a leitura. Hoje nós leremos do capítulo 63 ao 66. Então, vamos lá. Capítulo 63. Metades de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá os sonhos perseguiam-me, ainda acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de palavras, ou antes porei dois, porque um nasceu do outro, a não ser que ambos formem duas metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se eu fosse bispo, ou uma encíclica, se papa. Como me recomendaria tio Cosme? Anda lá, meu rapaz, volta-me papa. Ah, por que não cumpri esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho, foi isto. Como estivesse a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar. Ele fugiu. Avancei para Capitu, mas não estava só. Tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele, de si mesmo, a deu. O Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da loteria, e o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismo era misteriosa e bela, e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu, como as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora, e eu relancei os olhos pela rua. Estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei que palavras e acordei sozinho no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nuncas poderás saber a energia e a obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem, esquecer tudo para dormir. Mas não dormia. E este mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada, consegui conciliá-lo, mas então nem peraltas, nem bilhetes de loteria, nem sortes grandes ou pequenas. Nada dos nadas veio ter comigo. Não sonhei mais aquela noite e dei mal às lições daquele dia. Capítulo 64. Uma ideia e um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente de escrever a ideia. Não há havendo mais banal na terra, posto que da banalidade do sol e da lua que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é uma reprodução da minha antiga casa de Mata-Cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, o que, aliás, não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse.
donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos e ver se continua pela noite velha o sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui, e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim, tão tênues, que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela. Os morros palejavam de luar, e o espaço morria em silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde os fazia sair com suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados, e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas, pois que não amo a política, e ainda menos a política internacional. Fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da indigestão. Basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo o mais da minha história e suas pessoas. Capítulo 65. A dissimulação. Chegou o sábado. Chegaram outros sábados, e eu acabei afeiçoando-me à vida nova. Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito amigo meu, Capitu. Mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa. Você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu. E eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo. Calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela e, após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. Hoje não fique aqui mais tempo. Vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Dona Glória queira estar com você muito mais tempo, ou todo, se puder. Em tudo isso mostrava a minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo, mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados, e este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi às 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, e se me doía alguma coisa, e se dormia bem, tudo que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima. E você, Capitu? Interrompeu minha mãe, voltando-se para a filha do Pádua que estava na sala com ela. Você não acha que o nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu, cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera e lançando-lhe em rosto, pela primeira vez, a alegria que ela mostrara desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria e perguntou-me como é que queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas, e os dias em casa dela foram tão tristes como os meus. Podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe por palavras encobertas que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina, mostro-me naturalmente alegre,
para que não pareça que a denúncia de José Dias seja verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais e talvez acabasse não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isto mesmo. Devíamos dissimular para matar qualquer suspeita e, ao mesmo tempo, gozar toda a liberdade anterior e construir tranquilos o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que vi no dia seguinte, ao almoço. Minha mãe, dizendo tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia eu de abençoar o povo à missa. Contou que, dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera: pois a mim, quem me há de casar há de ser o padre Bentinho. Eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu da graça. José Dias não dessorriu, só a prima Justina que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima e tratei de comer. Mas comi mal. Estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada. E logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu. Vamos enganar toda esta gente. Não é? Disse ela com ingenuidade. Capítulo 66. Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de nada. Capitu ia lá cozer às manhãs, algumas vezes ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existiria homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou, se algum mal pensou dela, foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais. Fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza da prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Se a princípio não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que não a via, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que se tenha de as infringir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, mas, a sós com minha mãe, achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isso a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga a intervenção. Um dia, perguntou-lhe se não tinha o que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, às mãos lhe há de vir. Bom, pessoal, então, fazendo agora uma análise desses capítulos. No primeiro capítulo que nós lemos hoje, que foi Metades de um Sonho, Bentinho começou a contar como tinha sido a experiência do sonho dele. O sonho com a Capitu,
com bilhete de loteria, que é essas coisas que aparecem no sonho da gente, que a gente não sabe de onde o inconsciente tira. Mas a parte que interessava, que era a Capitu, quando eles estavam praticamente próximos de um beijo, ele acorda. E depois, por mais que ele sofresse, tentasse, vibrasse e fizesse, ele não conseguiu dormir. Quando dormiu, não sonhou mais. Então veio a frustração. No capítulo 64, ele vai fazer a análise. Então, ele conversa com a gente nesse capítulo, explicando esse pensamento, essa reflexão que ele fez. E aí ele está conversando com a noite. Um capítulo muito poético, muito romântico, mostrando assim uma parte da poesia que o Machado é mestre em fazer. Então, por que ele reflete? Por que cargas d'água que a gente não consegue controlar o sonho? E ele faz essa reflexão com quem? Com a noite. Ele, num rompante poético que o Machado traz com maestria, ele discute com a noite. Por que é que os sonhos não são como a gente quer? O que acontece, né? E aí a noite responde para ele. E a gente viu com a beleza das palavras que ele colocou, com que ele soube muito bem escolher, a reflexão e o que a noite respondeu para ele. No capítulo 65, a dissimulação, ele está contando para Capitu um pouco da rotina dele do seminário. E dentro dessa rotina, a pessoa que começou a se destacar entre com quem ele estava convivendo no seminário, que era quem? Escobar. Escobar, que a gente vai ver mais pra frente a importância que esse personagem tem na história, certo? Mas no primeiro momento, Capitu não quer saber do Escobar, não quer saber de amizade de Bentinho com quem quer que seja. E proíbe terminantemente Bentinho de contar o que quer que seja dos dois para qualquer que seja a pessoa. Como o segredo não é só do Bentinho, é também de Capitu, ele tem que concordar, porque ela tinha razão na sua solicitação. E no capítulo 66, ele conta um pouquinho mais da inteligência, da astúcia da Capitu para poder dissimular o romance proibido que os dois vivem e a promessa que eles fizeram de se casarem no futuro. Como que na fala da Capitu, num jantar, né, num almoço lá, numa refeição na casa do Bentinho, a qual ela conseguiu se fazer presente com frequência, até se tornou enfermeira da mãe do Bentinho, num momento de doença que ela teve, e ela dissimula com maestria qualquer tentativa de ser descoberto, né? Vamos dizer assim, qualquer tentativa de ter o romance exposto. Quando ela diz com uma cara angelical, que eu até imaginei, né, a personagem com aquela carinha angelical falando que espera que Bentinho celebre o casamento dela, o dia em que ela se casar. E aí o Bentinho quase engasga nessa hora, né? Continua, abaixa a cabeça, continua comendo e lembra-se de refletir com ela depois sobre a inteligência e sobre a astúcia dela com esse comentário, que se havia ainda alguma dúvida sobre qualquer tipo de relacionamento entre os dois, ela conseguiu despistar com essa fala. Bom, gente, então, estes foram os capítulos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam curtindo todo o nosso livro, né? Toda essa leitura que está sendo feita com muito carinho para vocês. Acompanhem também os nossos outros vídeos. Nós temos vários projetos no canal. Se vocês gostaram, compartilhem.
espalhem para os seus amigos, ajude a gente a divulgar, ajuda a gente a fazer o canal crescer. Ele acabou de completar seu primeiro aninho, já estamos com 500 inscritos e logo logo a gente tem mais novidades chegando por aí. Acompanha aí, ativa o sininho se você não ativou ainda. Um beijo, tudo de bom e até a próxima.